Seja muito bem-vindo a esse canal Renan Pires Yoga. Aqui eu vou compartilhar um pouco dos meus estudos, do meu desenvolvimento como formador de yoga, né, como instrutor de yoga. E aqui eu vou começar a trazer alguns conceitos, um pouco de filosofia e também as práticas, para que eu possa compartilhar tudo isso que eu estou estudando, para que eu absorva melhor o conteúdo e também possa transmitir, possa transbordar aí na vida de todos vocês. Inicialmente, o que eu venho trazer é que, à medida que as civilizações elas vão decaindo, é necessário que sejam realizados os registros sobre a cultura, para que não se perca com o tempo, certo? E geralmente tudo que é mais valioso é transmitido de geração por geração, né? Ancestralmente, através dos pais, dos filhos, avós e assim por diante, através dos ritos, através de toda uma organização cultural. O yoga é uma prática que foi sustentado dentro de uma cultura desde muitos anos atrás, antes de Cristo, e a maior prova de que algo é bom é que ela sobreviveu ao tempo. A prática do yoga é algo que é sólido, porque resistiu ao longo do tempo, né? Resistiu à história. O ser humano, ele nasce numa situação de ignorância. E a ignorância, ela é a ausência do conhecimento de si mesmo. E as pessoas, elas nascem e não sabem quem elas são. Elas têm uma ideia incorreta sobre si e o resultado é a ilusão. Ela acha que é aquela ideia e age como se fosse, mas ela não é aquilo que ela pensa que é. E aí ela sofre como se ela fosse aquilo. Eu fico triste quando algo atinge isso, porque eu me identifico e acho que eu sou isso, mas eu não sou isso. E você está em constante evolução, você está em constante mudança. Quando nós dizemos sou, esse sou, ele te direciona para um lugar que é imutável. A natureza, ela está em constante mudança, ela está em constante evolução. Tudo é movimento. Mas se nós mudássemos completamente, nós não saberíamos quem nós somos. Por exemplo, se a gente comparar uma criança de 7 anos, tipo, você aos 7 anos e uma criança de 7 anos. Essa criança de 7 anos, ela é muito mais semelhante a você com 7 anos do que você hoje com aquela criança. Mas há algo dentro de você que diz: "Eu era aquela criança". Embora você tenha se transformado completamente, existe um eu dentro de você que é imutável. E esse eu profundo que sustenta a sua unidade é a última coisa que você encontra na jornada de mergulho para dentro do seu interior. Essa consciência, ela tem uma característica quando você entra para dentro de si, que você não enxerga ela, a não ser que você organize, harmonize e ordene todas as outras forças que estão em constante briga dentro de você. E a característica desse eu profunda, de quem você é, o pilar central, que é a fonte de toda a sua sabedoria, a fonte de toda a sua consciência, ela só se revela quando todo o resto está ordenado. Eu vou conhecer a mim mesmo quando eu ordenar as minhas forças interiores. Eu vou conhecer a mim mesmo quando eu perceber que eu não sou aquilo que eu estou iludido. E o autoconhecimento, ele fornece esse campo, esse ambiente que é o mais adequado para que algo mais profundo e verdadeiro a respeito de você mesmo, ele apareça espontaneamente. E aí a gente pode falar da metáfora do lago, onde os ventos sopram na superfície e movimentam, agitado. Quando você olha para dentro de si, você vê medos, dúvidas, inseguranças, e esse lago ele está totalmente agitado e a mente gera esses ventos, né? A mente é relacionada com os ventos e as emoções, elas são as águas. E aí essas emoções, elas se movimentam, elas levantam partículas de areia, de água e tudo começa a ficar turvo, sujo, poluído, denso, e você não consegue enxergar as verdadeiras riquezas que existem no fundo do lago. Agora, se você para a mente, se você estabiliza a mente, você relaxa, o que que começa a acontecer, né?
Com o tempo, esses grãos, essa areia, ela vai decantando e vai descendo, e a água ela vai se cristalizando, vai se purificando, e você pode visualizar as riquezas, o que tem de mais belo que está lá no fundo, e você pode perceber o que é imutável. O ser humano ele tem uma condição de ignorância, e essa ignorância é não saber quem você é. Você não sabe quem você é e, naturalmente, você está iludido. Se você não sabe quem você é verdadeiramente, você acha que é outra coisa. Ou seja, você vai achar que é uma ideia de si mesmo. Quem você é não pode ser uma ideia. O comportamento das pessoas, eles acabam sendo condicionados pela ideia que elas criaram desse eu por alguma referência, ou de medo, ou de traumas, ou de alguma situação que elas viveram, e aí elas começam a repetir esses padrões a vida inteira, como agindo e reagindo como se aquela experiência, por mais difícil ou por mais marcante que foi, né, que aconteceu, inconscientemente a pessoa ela acha que ela é aquilo. E se você não sabe quem você é, você naturalmente vai buscar uma referência, você vai buscar fora. Então, quem eu sou? No yoga, o ato de respirar, ele está associado com uma afirmação que é eu sou. E enquanto você está respirando, a sua alma, o seu espírito, ele está afirmando: eu sou alguma coisa. E esse eu sou pode estar te direcionando para o seu corpo, ele pode estar te direcionando para uma ideia, essa ideia que você tem de si mesmo, ou eu sou isso, ou eu sou isso que eu tenho, ou eu sou assim porque os outros querem que eu seja assim, para que eu me sinta acolhido, para que eu me sinta aceito em um grupo ou por pessoas. E então, de certa forma, nós estamos o tempo todo respirando essa afirmação de eu sou isso, eu sou aquilo, e no final das contas, você está o tempo todo buscando quem você é. E você só vai repousar, seu coração ele só vai ser preenchido quando você encontrar a si mesmo. E aos poucos você vai conhecendo aquilo que você não é, harmonizando o seu corpo, sua mente, suas emoções, porque através da prática você passa a se encontrar com esse eu que existe dentro de você, e as flutuações da mente, esses pensamentos, eles vão se harmonizando, se alinhando, diminuindo, e a manifestação do ser acontece naturalmente a partir daí.